Você já percebeu como o amor dos animais é silencioso e ao mesmo tempo absoluto? Eles não precisam de palavras para nos ensinar sobre fidelidade, ternura e entrega. Basta um olhar, um gesto simples, para que nos transmitam lições que muitas vezes passamos a vida inteira tentando compreender. Talvez por isso, quando partem, a ausência deles se torne tão brutal, tão difícil de suportar. Mas será que essa ausência é real? Ou será apenas a nossa visão limitada, incapaz de enxergar além do véu da matéria? Há um ponto que Chico Xavier sempre enfatizava: a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. A vida continua, dizia ele, e o amor é o grande laço que une os mundos. Se essa verdade vale para os seres humanos, por que não se aplicaria também aos nossos companheiros de quatro patas? Afinal, eles também são almas em evolução, viajores da eternidade que, por alguns anos, aceitaram caminhar ao nosso lado. Imagine um cãozinho que, dia após dia, se deitava ao lado da sua cama, esperando apenas que você acordasse para lhe oferecer a alegria da sua presença. Agora, pense em como seria possível que um amor tão puro simplesmente se dissolvesse no nada. Não seria justo, não seria coerente com a sabedoria divina. E não é, pois a espiritualidade nos ensina que esses laços não se rompem, apenas se transformam. Há relatos de médiuns que, em momentos de oração, receberam presença espiritual de animais. Um miado suave, um roçar delicado de patas, um latido distante. Sinais sutis que, para os céticos, poderiam ser apenas fruto da saudade, mas para quem acredita, são lembranças vivas de que o amor é uma energia que transcende o corpo. Chico Xavier, em diversas ocasiões, mencionou que os animais são fragmentos do coração de Deus colocados em nossas vidas para que aprendamos a amar sem esperar nada em troca. E quando olhamos para a jornada da vida sob essa ótica, percebemos algo ainda mais grandioso. Eles não vêm apenas para que cuidemos deles, vêm para cuidar de nós. Quantos dias cinzentos foram iluminados por um simples afago de seu animal de estimação? Quantas lágrimas secaram porque, ao seu lado, havia um olhar puro que dizia: "Estou com você". Talvez nunca tenhamos nos dado conta, mas esses pequenos seres são guardiões disfarçados, enviados para nos ensinar que o amor é sempre a resposta. Quero fazer um convite a você que está me ouvindo agora. Feche os olhos por um instante e recorde-se de um momento especial ao lado do seu animal de estimação que já partiu. Veja o olhar dele, a alegria de correr em sua direção, ou até mesmo a forma silenciosa com que se aninhava ao seu lado nos dias difíceis. Você consegue sentir esse calor ainda presente no seu coração? Se sim, escreva aqui nos comentários o nome dele e uma lembrança feliz que ficou gravada em sua alma. Vamos transformar este espaço em um memorial de amor, para que cada nome escrito aqui seja uma chama de esperança brilhando no escuro. Porque acredite, esses nomes não são apenas recordações. São chamados de luz que atravessam os planos da vida. E quem sabe, enquanto você escreve, aquele ser amado não esteja neste exato momento mais perto de você do que imagina, atento ao seu pensamento, reconhecendo o quanto foi e ainda é amada. Se há algo que aprendemos na convivência com os animais, é a simplicidade da vida. Eles não pedem riqueza, não exigem conquistas, não cobram perfeição. Contentam-se com pouco, um gesto de carinho, um pedaço de pão, a segurança de saber que pertencem a alguém. E justamente nesse despojamento silencioso, nos dão uma lição que muitas vezes a humanidade inteira insiste em ignorar. A felicidade está no amor e não nas posses. Chico Xavier certa vez foi questionado sobre o destino dos animais após a morte. Sua resposta foi clara e consoladora. Eles também vivem, também prosseguem. A providência divina não criaria criaturas para a inutilidade. Todos os seres avançam, todos são acolhidos na escola da vida eterna. Ao ouvir isso, percebemos que cada gatinho que ronronava em seu colo, cada cão que abanava o rabo ao vê-lo chegar em casa, cada passarinho que alegrava suas manhãs com um canto,
todos esses pequenos irmãos da criação seguem, do seu modo, aprendendo e crescendo no infinito de Deus. Imagine uma cena em que o menino adormece em lágrimas após perder sua cadelinha. No meio da noite, sonha com ela correndo em um campo verdejante, livre de dores e limitações, vindo ao seu encontro com a mesma alegria de sempre. O menino acorda em paz, sentindo como se tivesse recebido um abraço espiritual. Muitos chamariam isso de imaginação infantil, mas Chico nos lembra que o mundo espiritual se serve de símbolos, de sonhos e de sensações sutis para comunicar verdades profundas. Talvez aquele sonho não fosse apenas um consolo, mas um encontro verdadeiro, permitido pela misericórdia divina para que a criança compreendesse. A vida continua. E quantos de nós já não passamos por experiências semelhantes? Um arrepio súbito ao lembrar de um animal querido. Um som familiar em meio ao silêncio. Um movimento rápido que nos faz acreditar que ele ainda corre pela casa. Pequenos sinais que, para o coração aberto, valem mais que 1000 provas materiais. Porque, no fundo, sabemos, o amor não morre. Ele permanece, transformado em energia viva, esperando apenas o momento certo para florescer de novo no reencontro. Chico Xavier dizia que a saudade é o preço que se paga pelo amor verdadeiro. E essa saudade, longe de ser uma prisão, pode ser uma ponte. Uma ponte que liga o coração que ainda caminha na terra ao espírito que já avança no além. Quando lembramos com carinho dos nossos animais, quando falamos o nome deles com gratidão, estamos enviando vibrações de luz que o alcançam no plano espiritual. Eles sentem, eles recebem, eles se alimentam dessa energia como quem se aquece ao sol depois de uma longa noite fria. Mas existe algo ainda mais profundo a compreender. Os animais não são apenas companheiros passageiros. Eles participam ativamente do nosso processo espiritual. Muitas vezes, nos momentos em que acreditávamos estar cuidando deles, eram eles, na verdade, que cuidavam de nós. Com sua presença silenciosa, impediram que mergulhássemos em tristezas mais profundas. Com sua lealdade, mostraram-nos o valor da fidelidade. Com seu olhar puro, lembraram-nos de que a vida é maior do que as dores que enfrentamos. Se você já sentiu que seu animalzinho parecia saber quando você estava triste, doente ou sozinho, saiba, isso não era coincidência. Chico explicava que os animais são dotados de uma sensibilidade espiritual que muitas vezes supera a nossa. Eles percebem nossas energias, captam nossos estados de alma, aproximam-se de nós nos momentos em que mais precisamos. E se faziam aqui, porque não continuariam a fazê-lo depois que partem? Pense nisso com carinho. Talvez aquele vazio que você sente em sua casa não seja ausência, mas presença. Uma presença mais sutil, invisível aos olhos, mas real para a alma. Quem sabe, no silêncio das suas orações, aquele amigo de 4 patas não esteja ali, deitado ao seu lado, guardando-o como sempre fez. E aqui eu quero lhe pedir algo especial. Se você já viveu algum sinal de seu animalzinho depois da partida, seja em sonhos, em intuições ou até mesmo em pequenas coincidências, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode consolar outra pessoa que neste exato momento chora pela perda do seu companheiro. Cada relato é como uma estrela que ilumina o caminho de quem ainda se encontra na escuridão da saudade. O amor não conhece fronteiras. Nem o tempo, nem o espaço, nem a morte conseguem apagá-lo. Esse é algo que devemos levar conosco após refletir sobre essas verdades, é a certeza de que um dia, em algum lugar onde não existe dor, reencontraremos aqueles que tanto amamos. O abraço será tão real quanto antes. Os olhos brilharão novamente. E a vida nos mostrará que nada foi em vão. Na continuação desta jornada, mergulharemos em histórias ainda mais profundas,
relatos impressionantes de Chico Xavier e de pessoas que viveram experiências tocantes com seus animais após a partida. Prepare-se, o que você vai ouvir pode transformar para sempre a forma como enxerga a despedida. Quando falamos em reencontro com os nossos animais, não estamos tratando apenas de uma esperança vaga ou de um desejo do coração. Há relatos, testemunhos e até psicografias que apontam para uma verdade consoladora. Os animais também vivem depois da morte e podem se manifestar de diferentes formas. Chico Xavier, ao longo de sua vida, deixou registros que tocam profundamente quem ama os seus companheiros de quatro patas. Uma das histórias mais conhecidas ocorreu em Uberaba, quando uma senhora procurou Chico em prantos. Ela havia perdido o cãozinho que a acompanhava há muitos anos. Um amigo inseparável que, segundo ela, parecia ter sido enviado por Deus para preencher o vazio de sua solidão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: Chico, será que ele morreu mesmo? Será que nunca mais vou vê-lo? O médium, com sua ternura característica, respondeu: Minha irmã, a morte não apaga o amor. Se ele foi um amigo fiel para você aqui, continuará sendo um amigo fiel no além. A vida é continuidade. Um dia, você voltará a vê-lo. Essa frase simples trouxe àquela mulher um alívio imediato e trouxe também a nós uma reflexão poderosa. Se Deus é amor, como poderia descartar criaturas que foram capazes de nos ensinar justamente o que é amar? Não faria sentido. Chico reforçava que, no plano espiritual, os animais passam por um processo de descanso, aprendizado e evolução, assim como nós. Eles não ficam perdidos nem esquecidos, são acolhidos em regiões preparadas pela bondade divina, até que reencontrem aqueles que tanto amam. Há também registros de psicografias nas quais os animais se manifestaram indiretamente, transmitindo sinais de sua presença. Em certa ocasião, Chico psicografou uma carta de um jovem desencarnado que, ao consolar sua família, mencionava que estava acompanhado do cãozinho que havia partido antes dele. A descrição era tão precisa que os pais, emocionados, confirmaram. Aquele animal era realmente parte da história do filho e agora ambos estavam juntos novamente. Esses relatos não são apenas histórias bonitas. Eles são chaves que abrem portas em nosso coração para compreendermos que a vida é muito maior do que imaginamos. A espiritualidade não é feita de teorias frias, mas de experiências que se repetem em milhares de corações ao redor do mundo. E quando unimos os ensinamentos de Chico às nossas próprias vivências, percebemos que não estamos diante de um acaso, mas de uma verdade universal. Os laços de amor nunca se rompem. Agora, quero que você reflita comigo. Se o seu animalzinho pudesse lhe enviar uma carta do outro lado, o que ele diria? Feche os olhos por um instante. Imagine. Talvez você o veja correndo em liberdade, sem dores, com o mesmo brilho no olhar de antes. Talvez ele lhe diga apenas: Obrigado por ter cuidado de mim. Eu continuo perto, esperando o nosso reencontro. Essa simples visualização pode trazer consolo imediato, porque desperta em nós a certeza de que a vida não se perde, apenas se transforma. Chico Xavier, em uma de suas palestras, afirmou: a saudade que guardamos daqueles que partiram, também a certeza de que voltaremos a vê-los. O amor não suporta despedidas definitivas. Ao ouvir essas palavras, não podemos deixar de pensar nos nossos amigos de quatro patas, porque a saudade que sentimos deles é tão real quanto a saudade de um familiar querido. E se essa saudade existe, é porque ela aponta para um reencontro. Eu sei que muitos de vocês carregam histórias semelhantes. Já sentiram sonhos tão vivos que pareciam encontros reais. Já ouviram sons, já perceberam presenças, já sentiram aquele arrepio inexplicável, como se um fozinho tivesse roçado na sua mão invisivelmente.
Estes sinais não devem ser desprezados. Pelo contrário, devem ser acolhidos como lembranças do amor que não morre. E aqui faço novamente um convite. Conte nos comentários se você já viveu algo assim. Já sonhou com seu animal de estimação depois que ele partiu? Já teve a sensação de que ele ainda estava por perto? Escreva, porque sua experiência pode se tornar o abraço espiritual que outra pessoa precisa. Este canal pode ser juntos um grande memorial de fé e esperança. Mas além dos testemunhos, é preciso entender também o aspecto espiritual desse processo. Chico explicava que os animais, assim como nós, possuem um princípio inteligente em desenvolvimento. Eles ainda não têm a mesma consciência plena que os seres humanos, mas possuem sentimentos, percebem o carinho, reagem ao afeto, compreendem a dor e a alegria. Cada gesto de amor que oferecemos a eles é uma semente que os ajuda a evoluir espiritualmente. Por isso não existe amor desperdiçado. Cada cuidado, cada carícia, cada instante de convivência continua valendo no mundo espiritual. E quando eles partem, levam consigo não apenas lembranças, mas também a energia do amor que viveram conosco. É essa energia que os conecta a nós, que mantém o laço vivo, que os traz de volta em sonhos, em intuições, em presenças sutis. Eles não nos esquecem, porque o amor que recebemos deles é também o amor que eles aprenderam a dar. Na continuação dessa parte, vamos mergulhar ainda mais fundo em casos impressionantes e em reflexões que podem abrir sua mente para uma nova forma de compreender a vida e a morte. Prepare-se, porque a próxima história pode tocar diretamente o seu coração. Entre as muitas histórias que chegaram até Chico Xavier, uma das mais marcantes foi a de uma jovem que perdeu sua cadelinha de forma inesperada. O animal havia sido seu refúgio nos momentos de solidão, um anjo silencioso que acompanhou sua adolescência. Ao vê-la partir, a dor se tornou insuportável. Ela viajou até Uberaba, na esperança de ouvir algo que lhe devolvesse paz. Durante a reunião, Chico, inspirado, recebeu uma carta psicografada de um parente desencarnado da jovem. A mensagem, cheia de ternura, descrevia não apenas os familiares que a aguardavam do outro lado, mas também fazia uma menção surpreendente. Falava de uma pequena amiga de 4 patas, de pelo branco, que corria feliz nos campos do além. A jovem chorou intensamente porque era a descrição exata de sua cadelinha. O detalhe era tão específico que não havia como duvidar. Aquela revelação foi como um bálsamo para sua alma. Ela compreendeu naquele instante que sua amiga continuava viva, aguardando o reencontro no tempo certo. Casos como esse nos lembram que a espiritualidade se manifesta de formas inesperadas. Não se trata apenas de sonhos vagos ou lembranças afetuosas, mas de sinais claros de que existe uma continuidade. Chico dizia: o amor não se encerra no túmulo. Tudo que é verdadeiro em nós permanece, e é impossível negar que o amor pelos nossos animais seja verdadeiro, puro e profundo. Outra história emocionante aconteceu com uma senhora já idosa, que compareceu a uma reunião pedindo notícias do filho desencarnado. Ao receber a carta psicografada, a emoção tomou conta de todos os presentes. O filho descrevia momentos da vida familiar, detalhes íntimos, mas, em meio às recordações, falava também de um companheiro que não poderia ser esquecido, o cãozinho da família. Mãe, ele veio me encontrar aqui e não me sinto sozinho. Ele corre à minha frente como sempre fazia e muitas vezes o tenho como guardião ao meu lado. Para aquela mãe, perceber que até mesmo o cãozinho da família estava com o filho foi uma dádiva inestimável, uma prova de que a bondade divina não deixa nada se perder. Esses testemunhos são preciosos, porque nos mostram que a espiritualidade não é feita apenas de palavras, mas de vivências concretas que transformam vidas. Quando ouvimos essas histórias, algo dentro de nós se aquece, porque reconhecemos nelas a possibilidade real de reencontrar nossos companheiros de jornada. Agora, pense comigo, quantas vezes você já acreditou que seu animalzinho entendia seus sentimentos melhor do que qualquer pessoa? Eles têm uma percepção tão sensível, tão aguçada, que parecem captar a dor e a alegria, sem que seja necessário falar. Não é difícil imaginar que essa conexão continue viva mesmo após a partida. Chico costumava dizer que os animais sentem mais do que raciocinam, mas esse sentir é tão profundo que chega até nós como lição de espiritualidade.
Talvez seja por isso que em tantas famílias, os animais se tornam verdadeiros membros insubstituíveis. Não são apenas bichos, como alguns podem pensar. São parte de nossa história espiritual, fios delicados que entrelaçam nossos destinos. Quem já perdeu um companheiro de 4 patas sabe. A dor é real, a ausência é cruel, mas a lembrança é luminosa. E essa lembrança é a chave que nos conecta a eles, em qualquer plano da existência. Quero propor um exercício simples a você que me escuta agora. Feche os olhos e imagine um campo iluminado, um lugar onde não existe dor, nem doença, nem tempo. Visualize-se caminhando por esse espaço, sentindo a brisa suave e a paz absoluta. De repente, à distância, você vê uma silhueta familiar correndo em sua direção. É seu amigo de 4 patas, alegre, saudável, livre. Ele salta em seus braços como fazia antes, e você sente novamente aquele amor puro que parecia perdido. Essa imagem não é fantasia. É uma antecipação espiritual do reencontro que mais cedo ou mais tarde acontecerá. E aqui, mais uma vez, quero ouvir você. Escreva nos comentários como imagina esse reencontro com seu animalzinho. O que ele faria ao correr em sua direção? Como você reagiria ao abraçá-lo novamente? Compartilhe, porque cada relato ajuda a transformar este espaço em uma corrente de esperança que fortalece a todos nós. O tempo, para nós, pode parecer cruel, mas na eternidade ele é apenas um sopro. Chico Xavier nos ensinou que a vida na Terra é uma escola e os intervalos da saudade são lições que preparam para o reencontro. Portanto, a separação que vivemos hoje não é definitiva, é apenas uma pausa necessária, um intervalo breve para que cada ser continue seu aprendizado. Encerrando este bloco, deixe uma reflexão. Se Deus é amor infinito, não seria natural que Ele permitisse que voltássemos a nos encontrar com todos aqueles que nos deram amor verdadeiro? A resposta está no íntimo de cada um de nós, gravada na saudade e no consolo que sentimos quando lembramos desses pequenos anjos que dividiram a vida conosco. Na próxima parte, vamos conhecer ainda mais histórias impressionantes e aprofundar a visão espiritual sobre os animais no além, compreendendo como eles evoluem e como nos acompanham em silêncio. Prepare-se, porque o caminho está apenas começando. Muitas vezes pensamos nos animais apenas como seres que partilham conosco a vida terrena, mas raramente nos detemos para refletir sobre o caminho espiritual deles. Afinal, por onde vão os nossos amigos de 4 patas depois que partem? Permanecem apenas em estado de espera ou continuam a evoluir em dimensões que não compreendemos? Chico Xavier, inspirado pelos espíritos, nos oferece uma resposta consoladora e profunda. Segundo seus relatos, os animais também seguem uma jornada de crescimento. Embora não possuam ainda a mesma racionalidade dos seres humanos, carregam em si um princípio inteligente que os impulsiona, passo a passo, em direção à luz. Esse princípio se desenvolve através das experiências vividas, e o convívio com o ser humano desempenha um papel essencial nesse processo. Ao lado de seus donos, eles aprendem a amar, a confiar, a se sacrificar e até mesmo a perdoar. Cada gesto de carinho, cada ato de cuidado, cada troca silenciosa de afeto se torna uma lição espiritual gravada em sua essência. Chico costumava dizer que os animais são degraus vivos que nos aproximam de Deus. Eles nos ensinam, com sua pureza de sentimentos, aquilo que nós, muitas vezes, esquecemos em nossa racionalidade. Essa afirmação nos faz pensar. Talvez o papel deles em nossas vidas não seja apenas nos acompanhar, mas nos mostrar de forma prática o que significa amar sem condições. Uma vez desencarnados, os animais não se perdem no nada. Eles são recolhidos por equipes espirituais em colônias preparadas para a sua transição. André Luiz, em seus livros através de Chico, menciona que existem espaços específicos no mundo espiritual destinados ao cuidado de animais. Ali, eles recebem tratamento, repouso e a oportunidade de se recuperarem das dores e sofrimentos vividos na Terra.
É um processo de cura, mas também de preparação para novas experiências. Em muitos casos, esses animais permanecem ligados a seus donos encarnados, visitando-os em espírito, permanecendo próximos, guardando-os como sentinelas de amor. Há relatos de pessoas que, em momentos de dor profunda, sentiram claramente a presença de seus companheiros já falecidos. Um roçar de pelos na cama, um leve peso no colo, um som sutil que lembrava seu caminhar. Para a ciência materialista, tudo isso pode ser explicado como fruto da imaginação ou da saudade. Mas para quem viveu a experiência, é impossível negar que ali houve um contato real, ainda que invisível. Quero que você imagine comigo um exemplo simples. Um homem, sozinho, atravessando uma doença dolorosa, sente-se abandonado por todos. Em meio à noite, em meio às lágrimas, ele se lembra de seu cãozinho que partiu há anos. Fecha os olhos e, por alguns instantes, sente novamente a respiração quente, o aconchego daquele amigo. O que era desespero se torna calma. O que era angústia se transforma em força. Não seria esse um modo de proteção espiritual? Chico acreditava que sim. Nossos animais também são mensageiros da bondade de Deus, dizia ele. Além disso, muitos estudiosos da espiritualidade afirmam que os animais têm uma sensibilidade especial, funcionando como guardiões, mesmo em vida. Quantos relatos ouvimos de cães e gatos que pressentiram perigos, que impediram acidentes, que consolaram em momentos de tristeza, sem que ninguém pedisse. Esse instinto não desaparece com a morte, mas se amplia no plano espiritual. Eles continuam atentos, fiéis e vigilantes, esperando o momento de reencontrar seus donos. Agora, faço uma pergunta a você que acompanha este vídeo. Você acredita que seu animalzinho, mesmo depois de partir, ainda cuida de você? Já sentiu sinais, sonhos ou pressentimentos que confirmassem essa presença? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a prova viva para outra pessoa de que o amor realmente ultrapassa a barreira da morte. No entanto, não pensemos que os animais ficam presos a nós eternamente, sem evolução. Assim como nós, eles têm seu tempo de aprendizado e crescimento. Após certo período de proximidade espiritual, muitos seguem para experiências novas, reencarnando em outros lares, aprendendo novas lições, continuando sua marcha em direção à consciência plena. É como se cada vida fosse uma página do livro infinito que Deus escreve através deles. Mas ainda assim, a ligação de amor permanece. O coração que se une no afeto não se desfaz. Há reencontros programados, oportunidades futuras de convivência, porque nada que é verdadeiro se perde. Chico relatava que muitos animais retornam ao convívio de antigos donos em novas existências. Por isso há pessoas que, ao adotarem um novo cão ou gato, sentem uma afinidade imediata, como se já se conhecessem de longa data. Não é apenas impressão, pode ser reencontro. O espírito daquele animal, amadurecido em parte por sua passagem no plano espiritual, retorna ao círculo de afeto que já conhecia, trazendo consigo as marcas sutis do amor vivido antes. Encerrando este bloco, quero que você guarde no coração essa imagem. Seus animais não desapareceram, eles continuam vivos, evoluindo, crescendo, mas também cuidando de você de maneiras que muitas vezes você não percebe. São como guardiões silenciosos, fiéis até depois da morte. A cada oração, a cada pensamento de carinho, você os alcança, e eles respondem com a energia pura do amor que sempre souberam dar. Na continuação, vamos mergulhar em histórias de pessoas que tiveram reencontros impressionantes em sonhos e visões, experiências que comprovam que o vínculo não se desfaz com o tempo. Prepare-se, porque o próximo bloco trará relatos que podem tocar diretamente a sua própria história. Desde os tempos mais antigos, os sonhos são considerados portais entre o visível e o invisível. Para a ciência, muitas vezes não passam de manifestações do inconsciente. Mas para quem já viveu um sonho real com alguém querido que partiu, sabe que a experiência vai muito além de uma simples criação da mente. É algo vívido, palpável, cheio de detalhes que só poderiam vir de uma realidade espiritual. Com os animais, não é diferente. Há inúmeros relatos de pessoas que, após a perda de seus companheiros de quatro patas,
receberam em sonhos a visita desses amigos. Muitas vezes, os sonhos acontecem justamente nos dias em que a saudade parece insuportável. É como se a espiritualidade aproveitasse a abertura do sono para permitir um reencontro temporário que traz alívio e esperança. Uma senhora de São Paulo contou a Chico Xavier que, após a morte de seu gatinho, chorava todas as noites, sentindo que não conseguiria superar a perda. Numa madrugada, sonhou que estava em um jardim iluminado, repleto de flores que exalavam um perfume indescritível. De repente, sentiu algo suave roçar suas pernas. Ao olhar para baixo, viu seu gato correndo em círculos, miando de alegria, exatamente como fazia em vida. Ela o pegou no colo, sentiu o calor do corpo, ouviu-o ronronar. A emoção foi tão intensa que acordou chorando, mas desta vez, lágrimas de paz. No íntimo, ela sabia. Não fora apenas um sonho, mas uma visita real. Chico ouviu com atenção e disse: "O amor é a senha que abre as portas do reencontro. Quando o coração chama com sinceridade, Deus permite que as almas se encontrem, mesmo que apenas em breves instantes de sonho." Outro relato tocante é o de um jovem que perdeu seu cão em um acidente. Sentindo-se culpado pela tragédia, mergulhou em uma tristeza profunda. Dias depois, sonhou que caminhava em uma estrada escura, pesado de arrependimento. De repente, uma luz surgiu à frente, e dela saiu seu cachorro, correndo, abalando o rabo. Ele se aproximou, lambeu suas mãos e, com a alegria de sempre, correu adiante, conduzindo-o até um campo claro e sereno. Ao acordar, o jovem percebeu que o sonho havia curado parte de sua culpa. E entendeu que seu amigo não o culpava por nada, mas apenas lhe oferecia o mesmo amor incondicional de sempre. Quantos de nós já vivemos algo semelhante? Talvez você que me escuta agora já tenha sentido a presença do seu animalzinho em um sonho tão real que parecia impossível ter sido apenas imaginação. Quero que me conte nos comentários. Você já viveu um sonho assim? Como foi? Compartilhe, porque essas experiências, quando narradas, se tornam fontes de esperança para muitas outras pessoas. Mas os sinais não acontecem apenas em sonhos. Muitas pessoas relatam percepções concretas durante a vigília. O barulho de patinhas no corredor, um cheiro familiar, a sensação súbita de que alguém se deitou ao lado. São manifestações sutis, mas carregadas de significado. Chico dizia: "Quando o amor é verdadeiro, a morte não tem poder de calar suas expressões. Ele encontra sempre uma forma de se fazer presente." Um caso relatado em Uberaba comoveu a todos. Uma mulher contou que após a morte de sua cadela, todas as noites sentia o peso leve no pé da cama, exatamente como o animal costumava fazer quando se deitava ali. Isso aconteceu por meses, e, estranhamente, sempre em noites em que ela se sentia mais triste. Para ela, era claro, sua amiga de 4 patas continuava a protegê-la. Chico respondeu com serenidade: "O amor que ama não erra no reconhecimento. A saudade é o fio que permite que o espírito amado nos encontre nos momentos mais silenciosos." Essas experiências levantam uma reflexão importante. Será que nós, humanos, também não somos visitados muito mais vezes do que percebemos? Talvez nossa correria, nossa ansiedade e nossa falta de silêncio interno nos impeçam de notar a delicadeza dos sinais. Chico nos convida a cultivar a sensibilidade, porque o mundo espiritual não se manifesta com estrondos, mas com sutilezas. E aqui faço um convite a você: se permita observar. Nos dias de maior saudade, feche os olhos, respire fundo e abra sua mente para a possibilidade de sentir. Não espere que um espírito venha falar com palavras ou gestos grandiosos. Muitas vezes será apenas uma sensação de calor, um arrepio suave, uma lembrança súbita que enche o coração de ternura. Isso é presença, isso é reencontro. Mas não se engane, embora os sonhos e sinais sejam lindos, eles não são apenas consolo emocional. São também lembretes espirituais de que a vida continua e de que existe um plano muito maior em movimento. Cada vez que um animal nos visita em sonho, cada vez que sentimos sua presença invisível, estamos sendo lembrados de que somos todos parte de um tecido infinito, onde nada se perde.
Fechando este bloco, quero que você reflita comigo sobre uma frase marcante de Chico. O amor não tem distância, não conhece barreiras e não se desfaz com o tempo. Ele apenas se transforma em saudade até o reencontro. Se essa frase tocou seu coração, escreva nos comentários: eu acredito no reencontro. Vamos encher este espaço de fé e esperança, formando uma corrente de luz para todos que choram a ausência de seus companheiros de quatro patas. Agora entraremos em histórias ainda mais surpreendentes, de pessoas que não apenas sonharam, mas tiveram experiências lúcidas, quase tangíveis de reencontro com seus animais e que mudaram suas vidas para sempre. A jornada espiritual que compartilhamos com nossos animais é tecida com fios de amor, saudade e, acima de tudo, esperança. Já falamos sobre como eles continuam a evoluir, como nos visitam em sonhos e como sua presença sutil pode ser sentida mesmo após a partida. Mas e quando essa presença se manifesta de forma ainda mais clara, quase tangível? Existem relatos que desafiam nossa compreensão da realidade, mostrando que a comunicação entre os mundos pode ser muito mais direta do que imaginamos. São histórias de pessoas que não apenas sentiram ou sonharam, mas que em estado de vigília tiveram experiências que transformaram para sempre sua visão sobre a vida e a morte. Chico Xavier, em sua sabedoria, sempre nos lembrou que a mediunidade não é um dom exclusivo de poucos, mas uma sensibilidade que todos possuímos em algum grau. Muitas vezes, é o amor profundo e a dor da perda que aguçam essa percepção, abrindo pequenas frestas no véu que separa os planos da existência. É através dessas frestas que ocorrem os fenômenos mais tocantes. Imagine uma mãe que, após perder seu filho, começa a sentir o perfume dele pela casa. Ou um filho que, em um momento de desespero, ouve a voz do pai lhe dando um conselho. Com os animais, a lógica é a mesma, embora a comunicação se dê de outras formas. Uma história particularmente comovente, compartilhada em um dos grupos de estudo da doutrina espírita, fala de um senhor que vivia sozinho após a morte de sua esposa. Sua única companhia era um velho pastor alemão, um cão que havia envelhecido ao seu lado, testemunha silenciosa de suas alegrias e tristezas. Quando o cão partiu, o silêncio na casa se tornou ensurdecedor. O homem, já idoso, sentiu que sua última razão para viver havia desaparecido. As noites eram as mais difíceis. Em uma delas, tomado por uma angústia profunda, ele se sentou na poltrona da sala, chorando em silêncio, e disse em voz alta: "Meu amigo, que falta você me faz! Se ao menos eu pudesse te ver uma última vez!" Naquele exato instante, ele viu com os próprios olhos uma forma translúcida, quase etérea, se materializar no tapete à sua frente. Era a silhueta inconfundível de seu cão. A aparição durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. O cão abanou o rabo com uma única vez, como se dissesse "estou aqui", e depois se desvaneceu. O homem não sentiu medo, apenas uma paz avassaladora. A partir daquele dia, a tristeza deu lugar a uma serena certeza. Ele não estava sozinho. O que você faria se vivesse uma experiência como essa? Acreditaria no que viu ou duvidaria de sua própria mente? Quero que você comente aqui embaixo. Sua resposta nos ajuda a entender como cada um de nós lida com o inexplicável. Para muitos, uma visão como essa seria um presente divino, uma prova irrefutável de que o amor sobrevive à morte. Chico Xavier nos ensina que essas manifestações, embora raras, são permitidas pela espiritualidade em momentos de extrema necessidade, como um socorro de emergência para a aula que está prestes a sucumbir à dor. Não são truques da mente, mas intervenções amorosas do plano espiritual. Outro fenômeno relatado com frequência é o da audição de sons familiares. Uma senhora contou que, após a morte de sua gata siamesa, que tinha um miado muito característico, ela continuou a ouvi-lo por semanas. O som vinha sempre do corredor, no mesmo horário em que a gata costumava pedir comida. No início, ela pensou que estava enlouquecendo. Procurou por outros gatos na vizinhança, mas não encontrou nenhum. O som era idêntico, inconfundível. Com o tempo, ela percebeu que o miado só aparecia quando ela estava se sentindo particularmente solitária. Foi então que compreendeu. Não era uma assombração, mas uma visita. Sua amiga felina estava tentando, à sua maneira, dizer que continuava por perto. Essas experiências nos mostram que nossos animais não perdem a sua individualidade ao morrer. Eles mantêm suas características, seus hábitos, as pequenas manias que os tornavam únicos para nós.
O cão que adorava um brinquedo específico, o gato que dormia em um canto especial da casa, essas memórias energéticas permanecem e podem ser usadas por eles para se fazerem reconhecer. É como se dissessem, sou eu, lembra de mim? E o coração que nunca esquece, reconhece imediatamente. Mas é um ponto ainda mais profundo a ser compreendido. Essas manifestações não servem apenas para consolar quem fica. Elas também são uma forma de aprendizado para o próprio espírito do animal. Ao se esforçarem para se comunicar, para atravessar a barreira vibracional entre os mundos, eles também estão exercitando seu princípio inteligente, desenvolvendo novas capacidades. É um ato de amor que impulsiona a evolução de ambos, de quem fica, que aprende a ter fé, e de quem partiu, que aprende a usar a força do amor para se manifestar. Chico Xavier dizia que o amor é a matéria-prima de todos os milagres. E talvez o maior milagre seja justamente este: a capacidade de um ser, despojado de seu corpo físico, usar a pura energia do afeto para tocar o mundo material e dizer: eu ainda existo, eu ainda te amo. Quando um cão se materializa por um segundo, ou um gato faz seu miado ecoar no silêncio, eles estão realizando um pequeno milagre, movido pela força mais poderosa do universo. Agora, quero que você faça um exercício de sensibilidade. Pense no seu animalzinho que já partiu. Qual era o som mais característico dele? O barulho de suas unhas no chão? Um latido ou miado específico? Um ronronar suave? Feche os olhos e tente ouvir esse som em sua memória. Se você já ouviu esse som depois que ele se foi, mesmo que de forma sutil, compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos criar um mosaico de relatos que provem que nossos ouvidos podem, sim, captar os ecos do amor que vem do outro lado. A verdade é que o mundo espiritual está constantemente interagindo conosco. Mas nossa sintonia muitas vezes está voltada para o barulho do mundo, para as preocupações do dia a dia. Para perceber esses sinais, é preciso silenciar a mente e abrir o coração. Não se trata de forçar uma experiência, mas de se permitir sentir. A oração, a meditação ou simplesmente um momento de recordação carinhosa podem criar a ponte vibratória necessária para que o contato aconteça. Encerrando esta parte, quero deixar uma reflexão de Emmanuel, psicografada por Chico. O amor é a matéria-prima de todos os milagres. E talvez o maior milagre seja justamente este: a capacidade de um ser, despojado de seu corpo físico, usar a pura energia do afeto para tocar o mundo material e dizer: eu ainda existo, eu ainda te amo. Quando um cão se materializa por um segundo, ou um gato faz seu miado ecoar no silêncio, eles estão realizando um pequeno milagre, movido pela força mais poderosa do universo. Agora, veremos sobre os animais como protetores espirituais. Veremos como, mesmo antes de partirem, eles já atuam como verdadeiros guardiões da nossa energia, e como essa missão pode continuar no plano espiritual de formas que nem imaginamos. Prepare-se, pois você pode descobrir que seu anjo da guarda muitas vezes tinha 4 patas. Até agora, em nossa jornada, exploramos a continuidade da vida, os reencontros em sonhos e as manifestações sutis que provam que o amor dos nossos animais transcende a morte. Mas há uma dimensão ainda mais profunda e ativa no papel que eles desempenham em nossas vidas, uma função que muitas vezes passa despercebida, a de protetores espirituais. Frequentemente, pensamos que somos nós os guardiões de nossos cães e gatos, aqueles que oferecem abrigo, alimento e segurança. No entanto, a espiritualidade, através dos ensinamentos de Chico Xavier e de inúmeros relatos, nos revela uma verdade surpreendente. Em muitos casos, são eles os verdadeiros sentinelas, guardando não apenas nossa casa física, mas principalmente nosso equilíbrio energético e espiritual. Você já teve a sensação de que seu animal de estimação parecia absorver a tristeza do ambiente? Ou de que, em um dia particularmente pesado, ele não saía do seu lado, como se estivesse montando guarda? Isso não é mera coincidência ou simples instinto. Os animais, especialmente cães e gatos, possuem uma sensibilidade psíquica muito mais aguçada que a nossa. Eles não veem o mundo apenas com os olhos físicos, eles o sentem. Eles percebem as energias que nos cercam, as vibrações de pessoas e ambientes e reagem a elas de forma instintiva.
Chico Xavier explicava que os animais funcionam como verdadeiros para-raios energéticos. Eles têm a capacidade natural de absorver e transmutar energias densas e negativas, que de outra forma nos atingiriam em cheio. Pense em um dia em que você chegou em casa carregado de estresse, frustração ou tristeza. O que seu cão ou gato fez? Provavelmente ele se aproximou, pediu um carinho, deitou-se no seu colo ou aos seus pés. Nesse gesto, que interpretamos como um simples pedido de atenção, ocorre uma troca energética poderosa. Ao nos conectarmos com a pureza e o amor incondicional deles, nossa vibração se eleva. Ao mesmo tempo, eles, com sua constituição espiritual única, drenam parte daquela energia pesada que trouxemos conosco, ajudando a limpar nosso campo áurico. Quantas vezes um simples afago em nosso amigo peludo não foi o suficiente para dissolver uma dor de cabeça ou aliviar um peso no coração? Isso é a terapia espiritual, na sua forma mais pura e silenciosa. Há histórias impressionantes que ilustram essa capacidade protetora. Uma mulher relatou que seu cão, normalmente muito dócil, se tornava extremamente arisco e eriçado sempre que uma determinada pessoa visitava sua casa. A mulher não entendia o motivo, pois a visita era sempre cordial. Meses depois, ela descobriu que essa pessoa estava a prejudicando secretamente no trabalho, com uma falsidade que ela jamais suspeitaria. O gato, no entanto, sentiu desde o primeiro momento. Ele não lia pensamentos, mas percebia a dissonância energética, a vibração negativa que emanava daquela visita e tentava, à sua maneira, alertar sua dona. Agora, quero que você reflita sobre o comportamento do seu animal. Ele já demonstrou medo, agressividade ou desconforto inexplicável perto de alguma pessoa ou em algum lugar específico? Já aconteceu de relatir ou miar insistentemente para um canto vazio da casa, como se estivesse vendo algo que você não via? Compartilhe essa experiência nos comentários. Muitos de nós já vivemos isso e talvez não tenhamos dado a devida importância, mas esses podem ser sinais claros de sua atuação como guardiões. Essa proteção não se limita em energias de pessoas encarnadas. Os animais também são extremamente sensíveis à presença de espíritos. Por não terem o filtro de razão ou medo cultural que nós temos, eles percebem com mais clareza as entidades que circulam pelos ambientes. Um cão que late para o nada no meio da noite pode estar, na verdade, reagindo a uma presença espiritual menos elevada que se aproxima. Ao fazer isso, ele não apenas nos alerta, mas também cria uma barreira vibratória com sua própria energia, afugentando influências espirituais negativas. Eles são, em muitos lares, os verdadeiros seguranças do plano invisível. E quando eles partem, será que essa missão de proteção termina? A resposta, segundo a espiritualidade, é não. Pelo contrário, ela pode se intensificar. Livres das limitações do corpo físico, eles podem atuar de forma ainda mais direta em nosso campo espiritual. Se em vida eles já eram nossos guardiões, no plano espiritual eles se tornam guias e protetores ainda mais eficazes. Eles continuam a nos acompanhar, a vigiar nosso sono, a nos intuir em momentos de perigo e a nos amparar em quedas emocionais. Chico Xavier, em uma conversa, mencionou que muitos animais, por seu amor e fidelidade, conquistam o mérito de permanecerem próximas aos seus donos como espíritos protetores após o desencarne. Eles não ficam presos por apego, mas escolhem, por amor, continuar a missão de cuidar daquele a quem se dedicaram em vida. É um trabalho espiritual voluntário, uma extensão natural da lealdade que sempre demonstraram. Imagine a seguinte cena. Você está prestes a tomar uma decisão ruim, movido por um impulso de raiva ou desespero. De repente, uma lembrança vívida do seu antigo companheiro de quatro patas invade sua mente. Você se lembra do olhar dele, da paz que ele transmitia. Essa simples lembrança é suficiente para quebrar o fluxo do pensamento negativo e fazer você reconsiderar. Será que foi apenas uma memória aleatória? Ou terá sido uma intuição sutil, um toque espiritual do seu amigo protetor, soprando em sua mente a calma necessária para evitar um erro? A espiritualidade nos diz que a segunda opção é muito mais provável do que imaginamos. Eles nos inspiram a paz, a paciência, a lealdade,
as mesmas virtudes que nos ensinaram em vida. Essa proteção se estende também aos momentos de maior vulnerabilidade, como durante o sono. Quando dormimos, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo e se torna mais suscetível a influências espirituais. É nesse momento que nossos protetores, incluindo nossos amados animais, formam um círculo de vigilância ao nosso redor. O sono tranquilo, a sensação de acordar em paz após uma noite de descanso profundo, muitas vezes é fruto desse cuidado invisível. Eles estão lá, guardando nosso repouso, garantindo que nossa alma possa se refazer em segurança. Quero propor um exercício de gratidão. Feche seus olhos por um momento e envie um pensamento de profundo agradecimento ao seu animalzinho que já partiu. Agradeça não apenas pela companhia em vida, mas pela proteção que ele talvez continue a lhe oferecer do outro lado. Diga a ele em pensamento: obrigado por cuidar de mim. Esse ato de reconhecimento fortalece o laço de amor e permite que a ajuda dele chegue até você com ainda mais força. A gratidão é uma prece poderosa que abre canais de comunicação com o mundo espiritual. É fundamental entender que essa proteção não é mágica. Ela é fruto de uma lei universal, a lei da afinidade e do amor. O vínculo que criamos com eles é um elo energético real. É esse elo que permite que eles permaneçam em nossa sintonia, que sintam nossas dores e que atuem em nosso favor. Por isso, o amor que dedicamos a eles em vida é o investimento para a eternidade. Cada carinho, cada cuidado, cada palavra de afeto foi um tijolo na construção dessa ponte de luz que agora os permite guardar do outro lado. Finalizando esta parte, quero que você guarde esta imagem no coração. Seu amigo de quatro patas não foi apenas um companheiro de jornada. Ele foi, e talvez ainda seja, um anjo da guarda disfarçado. Um espírito amigo enviado por Deus para lhe ensinar sobre o amor e para proteger seus passos na terra. A ausência física dói, mas a presença espiritual dele pode ser uma fortaleza invisível ao seu redor. Confie nessa proteção, sinta essa proteção e, acima de tudo, seja grato por ela. Vamos agora mergulhar em um dos temas mais consoladores e questionados, o reencontro definitivo. Como e onde encontraremos nossos animais novamente? Existe um céu dos animais? Vamos explorar o que Chico Xavier e os espíritos nos dizem sobre esse momento tão esperado. O abraço que a saudade tanto anseia. Prepare seu coração, pois a esperança se tornará ainda mais concreta. Ao longo de nossa conversa, temos caminhado por um terreno de fé e consolo, descobrindo que a vida de nossos animais não termina com o último suspiro. Vimos que eles evoluem, nos protegem e se comunicam conosco de maneiras sutis e, por vezes, extraordinárias. Mas todas essas verdades nos levam, inevitavelmente, à pergunta mais profunda e anelada por todo o coração que sente saudade. E o reencontro definitivo? Será que um dia poderemos abraçá-los novamente, não apenas em sonhos ou visões fugazes, mas em uma realidade plena e consciente? Onde e como isso acontecerá? A espiritualidade, através da luz de Chico Xavier, nos oferece um cenário de esperança tão lógico quanto emocionante. Primeiro, é preciso abandonar a ideia infantil de um céu com portões de pérolas onde anjos tocam harpas. O plano espiritual, como descrito por espíritos como André Luiz, é um universo vasto e complexo, com múltiplas dimensões, colônias e esferas de existência, cada uma correspondendo a um diferente grau de evolução. Não existe um único lugar para onde todos vão. Cada espírito, seja humano ou animal, é atraído por afinidade vibratória para as regiões que lhes são compatíveis. Portanto, a pergunta não é se existe um céu dos animais, mas sim para onde a jornada evolutiva os leva. Chico Xavier, com sua simplicidade tocante, explicava que os animais, após o desencarne, são acolhidos em colônias espirituais específicas. Verdadeiros santuários dedicados à sua recuperação e adaptação. Nestes locais, que podemos imaginar como vastos campos, florestas e vales de uma beleza indescritível, eles são cuidados por espíritos especializados, que os ajudam a se libertar das dores e traumas da vida terrena.
Ali eles vivem em um estado de liberdade e paz, continuando seu aprendizado de forma coletiva. É importante entender que, nesses estágios, eles ainda estão desenvolvendo sua individualidade. O princípio inteligente que os anima progride, mas eles ainda não possuem a mesma consciência de si mesmos que um ser humano tem. No entanto, o amor que os conecta a nós cria uma exceção a essa regra geral. O laço afetivo é tão poderoso que funciona como uma senha de acesso entre os mundos. Um animal que foi profundamente amado e que amou profundamente seu dono não fica simplesmente em uma colônia genérica. Ele permanece magneticamente ligado à esfera espiritual de seu tutor. Isso significa que quando nós mesmos partirmos e formos para nossa morada espiritual, compatível com nossa evolução, encontraremos lá não apenas nossos entes queridos humanos, mas também os animais que fizeram parte de nossa família. Eles estarão nos esperando. Imagine a cena do desencarne. Após a travessia, muitas vezes confusa e difícil, somos recebidos por nossos familiares e amigos que partiram antes. E então, em meio a esses abraços emocionados, você vê uma figura familiar correndo em sua direção, abanando o rabo com a mesma alegria de antes, ou se enroscando em suas pernas com o mesmo carinho. É o seu amigo de quatro patas. O reencontro não é um talvez, é uma certeza, porque o amor é o endereço que une as almas. Eles fazem parte do nosso lar espiritual porque se tornaram parte de quem nós somos. Uma história psicografada por Chico Xavier ilustra isso de forma belíssima. Uma mãe, recebendo notícias de seu filho recém-desencarnado, ouviu dele um relato consolador sobre sua chegada ao plano espiritual. O jovem descrevia a recepção calorosa dos avós, mas fez uma menção especial que levou a mãe às lágrimas. E, mãe, para minha surpresa, quem veio correndo na frente de todos para me lamber o rosto como sempre fazia foi o nosso Rex. Ele estava aqui me esperando. Eu não estou sozinho. Essa pequena frase contém uma verdade imensa. A família espiritual é composta por todos aqueles a quem nos conectamos pelo coração, independentemente da forma que tinham na Terra. Mas e a evolução deles? Eles ficarão para sempre nos esperando? Não, a justiça divina é perfeita. O tempo que eles passam conosco no plano espiritual também é uma fase de seu aprendizado. Ao nosso lado, eles continuam a absorver nossos sentimentos, nossas lições e a desenvolver sua própria sensibilidade. Chegará um momento em sua jornada evolutiva em que eles precisarão seguir adiante, reencarnando em novas experiências para continuar seu progresso em direção à plena individualidade. No entanto, a separação nunca mais será como a que vivemos na Terra. No mundo espiritual, não existe a mesma noção de distância e tempo. A conexão permanece e as visitas e os contatos continuam possíveis. Além disso, a espiritualidade nos ensina sobre a lei dos reencontros futuros. O grupo espiritual ao qual pertencemos tende a reencarnar junto, em diferentes papéis, para continuar o aprendizado mútuo. Isso significa que é muito provável que voltemos a encontrar esses mesmos espíritos de animais em outras existências. Talvez aquele cãozinho que você adota e sente uma conexão instantânea seja, na verdade, o espírito de um antigo companheiro que retornou ao seu círculo de afeto para uma nova jornada ao seu lado. O amor nunca diz adeus para sempre, ele apenas diz até logo. Quero que você se permita sonhar com esse momento. Como você imagina que será o reencontro com o seu animalzinho? Qual seria a primeira coisa que você faria ao vê-lo novamente, livre de dor e cheio de vida? Deixe sua imaginação voar e descreve essa cena nos comentários. Vamos transformar esse espaço em um mural de esperança, pintando com nossas palavras a certeza desse abraço futuro. Cada descrição é uma prece, uma afirmação de fé que fortalece a todos nós. É crucial entender que essa esperança não é um mero consolo para a dor. Ela é a consequência lógica de um universo regido pelo amor. Se Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, como nos ensina o Espiritismo, seria ilógico e cruel que ele criasse seres capazes de um amor tão puro apenas para descartá-los no nada. Cada criatura, do menor inseto ao ser humano, tem um propósito na criação. A jornada dos animais é a nossa própria jornada em um estágio anterior. Ao amá-los, estamos, na verdade, cuidando de nossos irmãos mais novos na longa escada da evolução. Portanto, o reencontro não é apenas um desejo, mas um direito conquistado pelo amor.
A saudade que sentimos agora é o preço temporário que pagamos por um amor que é eterno. Ela é a prova de que o vínculo existiu e de que ele é forte o suficiente para sobreviver à morte. Chico Xavier costumava dizer: a saudade é a alma dizendo para onde ela quer voltar, e nossa alma quer voltar para perto de todos aqueles que amamos. Ao encerrar esta parte, quero que você se apegue a essa certeza com toda a força do seu coração. O reencontro vai acontecer. Não é uma questão de se, mas de quando. E quando esse momento chegar, a alegria será tão imensa que fará com que toda a dor da separação vivida na Terra pareça apenas um breve instante, um piscar de olhos na eternidade. Aquele olhar de pura lealdade brilhará para você novamente, e você entenderá em toda a sua plenitude que o amor, de fato, nunca morre. Vamos agora abordar outra questão muito prática e importante. Como podemos ajudar nossos animais, tanto os que estão conosco quanto os que já partiram? Falaremos sobre o poder da nossa vibração, da prece e dos nossos pensamentos, e como nossas atitudes aqui podem influenciar positivamente a jornada espiritual deles lá. Prepare-se para descobrir o poder que você tem nas mãos para continuar cuidando dos seus amigos eternos. Até este ponto de nossa jornada, navegamos pelas águas profundas da espiritualidade, compreendendo que nossos animais continuam a viver, a nos proteger e que o reencontro é uma certeza gravada nas leis do amor divino. Essa compreensão é um bálsamo poderoso para a alma, mas ela nos convida a dar um passo além. Ela nos chama à ação. Se os laços que nos unem são reais e eternos, isso significa que a comunicação e a influência mútua não cessam como a morte. Isso nos leva a uma pergunta fundamental e extremamente prática. O que podemos fazer aqui e agora para ajudar nossos amados companheiros em sua jornada espiritual? Tanto aqueles que ainda correm ao nosso lado, quanto aqueles que já partiram para outro plano. A resposta é muito. Temos em nossas mãos a ferramenta mais poderosa do universo, a energia do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa intenção. Muitas vezes, nos sentimos impotentes diante da vida e principalmente da morte. Mas a espiritualidade nos ensina que somos centros emissores de energia. Cada pensamento que cultivamos, cada emoção que sentimos, cria uma vibração que se irradia de nós e afeta o mundo ao nosso redor, visível e invisível. Nossos animais, com sua sensibilidade aguçada, são receptores diretos dessa energia. Quando estão vivos, eles são como esponjas emocionais. Se vivemos em um lar cheio de brigas, ansiedade, pessimismo, eles absorvem essa vibração e podem até mesmo adoecer por isso. Um animal estressado, medroso ou agressivo, muitas vezes é apenas o reflexo do desequilíbrio energético de seus tutores. Portanto, a primeira e mais importante forma de ajudar nossos animais, enquanto estão conosco, é cuidar de nós mesmos, buscar a paz interior, cultivar a alegria, praticar o perdão e encher nosso lar com vibrações de amor e harmonia é o maior presente que podemos lhes dar. Ao fazer isso, não estamos apenas melhorando nossa própria vida, estamos criando um santuário de bem-estar para eles. Um ambiente energeticamente limpo e positivo permite que eles floresçam, que cumpram sua missão de amor com mais leveza e que evoluam espiritualmente de forma mais saudável. Pense nisso. A melhor casinha, a melhor ração, o melhor brinquedo não valem nada se o ambiente estiver carregado de tristeza e conflito. O verdadeiro lar de um animal é a energia do coração de seu dono. E quando eles partem, essa responsabilidade se torna ainda mais crucial. A dor da perda é inevitável e precisa ser vivida. O choro, a saudade, a tristeza são processos naturais e necessários. No entanto, a espiritualidade nos alerta sobre o perigo de nos fixarmos em um desespero inconsolável e revoltado. Quando nos entregamos a uma dor que não cessa, a uma lamentação que se torna o centro de nossa vida, estamos emitindo vibrações de baixa frequência. Essas vibrações, como um grito de angústia, chegam até o espírito do nosso animalzinho do outro lado. Chico Xavier, com sua infinita ternura, explicava que um sofrimento excessivo e egoísta da nossa parte pode, involuntariamente, prender o espírito do animal à nossa esfera terrena. Imagine-se um amigo tentando seguir sua jornada de luz, sendo acolhido em uma colônia de paz, mas sendo constantemente puxado para trás pela energia densa da sua dor.
Ele, em sua lealdade, sente nosso sofrimento e, por amor, pode ter dificuldade em se desprender para seguir seu caminho. Ele fica ali, tentando nos consolar, compartilhando de nossa angústia, o que acaba por perturbar sua própria paz e retardar sua evolução. Então, o que fazer? A resposta não é não sentir, mas sim transformar o sentimento. A dor da ausência pode e deve ser convertida em saudade serena. A lembrança que antes trazia lágrimas de desespero pode e deve ser transformada em uma memória que traz um sorriso de gratidão. Em vez de pensar, eu o perdi para sempre, podemos pensar, sou grato por cada momento que vivemos e sei que o reencontrarei. Essa mudança de chave mental é um ato de amor supremo. É dizer ao nosso amigo, pode ir em paz, siga sua luz. Eu vou ficar bem, guardando nosso amor no coração até o dia em que nos abraçaremos de novo. E aqui entra a ferramenta mais direta que possuímos, a prece. Orar por nossos animais que partiram é um dos gestos mais eficazes e amorosos que podemos praticar. Mas o que é orar? Não se trata de repetir palavras decoradas. Orar é conversar com Deus, com os bons espíritos e com o próprio espírito de nosso animal. É emanar um fluxo de energia positiva em sua direção. Você pode fechar os olhos, em um lugar tranquilo, visualizar seu amigo em um lugar de luz, correndo feliz e saudável e enviar-lhe todo o seu amor. Você pode dizer em voz alta ou em pensamento, meu querido amigo, que a paz de Deus o envolva, que os bons espíritos o guiem em sua nova jornada. Seja feliz, esteja em paz. Sou eternamente grato por seu amor. Siga seu caminho de luz. Nós nos encontraremos. Essa prece simples, feita com o coração, funciona como um facho de luz que o alcança onde ele estiver, nutrindo-o, fortalecendo-o e ajudando-o a se elevar. É como enviar um pacote de energia de alta qualidade para o seu endereço espiritual. Você não precisa de um ritual, de um altar ou de um intermediário. Você só precisa do seu amor e da sua intenção sincera. Quero propor a você que está me ouvindo um desafio de amor. Por uma semana, todos os dias, tire 1 minuto para fazer essa prece pelo seu animal que partiu. Apenas 1 minuto. Feche os olhos e envie luz e gratidão a ele. Depois, volte aqui nos comentários e conte como você se sentiu. Muitos relatam sentir uma paz imediata, uma leveza no coração, como uma resposta de amor e tranquilidade fosse enviada de volta. Vamos juntos criar essa corrente de oração e sentir a força que ela tem. Além da prece, nossos atos de caridade em nome deles também geram méritos que os beneficiam. Ajudar um animal abandonado, fazer uma doação para um abrigo, oferecer um prato de comida a um cão de rua. Sempre que você praticar um ato de bondade para com outro animal, faça-o mentalizando o seu amigo que partiu. Diga em seu coração, estou fazendo isso em sua memória, em sua homenagem. Essa energia de amor se reverte em bênçãos para ele no plano espiritual. É uma forma de transformar a saudade em ação positiva, honrando o amor que ele lhe deu, estendendo-o a outros seres que precisam. Lembre-se, o amor é uma energia que não se perde, apenas se transforma. A dor da perda pode ser o combustível para nos tornarmos pessoas melhores, mais compassivas, mais conscientes da nossa conexão com todas as formas de vida. Ao ajudarmos outros animais, estamos honrando a lição mais importante que o nosso nos ensinou. Para encerrar esta parte tão densa e importante, guarde esta verdade. Você não é uma vítima passiva da saudade. Você é um agente ativo no bem-estar espiritual do seu companheiro eterno. Seu equilíbrio, sua gratidão, suas preces e seus atos de amor são as ferramentas que você tem para continuar cuidando dele, mesmo à distância. Amar, depois que eles partem, é ter a coragem de deixá-los ir em paz, sustentando-os com a luz da nossa saudade serena e da nossa eterna gratidão. Agora, na nossa jornada, vamos explorar histórias reais e comoventes de pessoas que, seguindo esses conselhos, não apenas encontraram a paz, mas também receberam sinais claros de gratidão do plano espiritual, fechando um ciclo de dor e abrindo um novo ciclo de esperança e conexão. Prepare-se para se emocionar com provas de que o amor, quando bem direcionado, sempre encontra um caminho de volta.
Agora, eu quero fazer um convite muito especial a você. Se você já mudou sua forma de lidar com a perda, se já começou a orar ou a fazer o bem em nome do seu animalzinho, e se você recebeu algum sinal, por mais sutil que seja, compartilhe-o conosco nos comentários. Conte sua história. Seu testemunho pode ser a faísca de esperança que alguém, lendo os comentários, em um momento de dor, precisa para começar sua própria jornada de transformação. Vamos usar este espaço para provar, uns aos outros, que o amor é uma ponte que realmente funciona. É importante ressaltar que não devemos cobrar esses sinais. Não podemos orar hoje e esperar um sonho amanhã, como se fosse uma transação comercial. O amor verdadeiro é incondicional. Nós ajudamos, oramos e enviamos luz porque amamos, e não porque esperamos algo em troca. Os sinais são uma consequência natural, uma graça, um presente que recebemos quando estamos vibratoriamente prontos para percebê-los. A ansiedade por um sinal pode inclusive bloquear sua chegada. A chave é confiar. Confiar no processo, confiar na lei do amor e simplesmente continuar a fazer a sua parte com o coração sereno. A cada prece que você faz, a cada ato de bondade em memória do seu amigo, você está tecendo um manto de luz ao redor dele. E, ao mesmo tempo, está tecendo um manto de paz ao redor de si mesmo. A dor da perda, quando canalizada para o bem, se torna uma força de crescimento espiritual imensa. O buraco que a ausência deles deixa em nossa vida pode ser preenchido com mais compaixão, mais empatia e mais amor por todas as criaturas de Deus. E essa talvez seja a maior lição e o maior presente que eles nos deixam. Ao encerrar esta parte, quero que você sinta a profundidade desta verdade. Seu amor tem poder. Ele atravessa a barreira da morte, alcança seu amigo onde quer que ele esteja e retorna para você em forma de paz, consolo e sinais de esperança. Você não está falando sozinho no escuro. Do outro lado da linha, há um coração leal que ouve, sente e agradece. Agora vamos começar a amarrar nossa jornada, refletindo sobre o legado que esses seres deixam em nós. Como a passagem de um animal por nossa vida nos transforma para sempre e nos prepara de uma forma única para a nossa própria jornada espiritual e para o reencontro final. Prepare-se para olhar para trás, para a vida que você compartilhou com seu amigo e enxergar nela um propósito muito maior do que você jamais imaginou. Ao longo desta jornada, mergulhamos fundo nos mistérios e consolos da espiritualidade. Vimos que a vida continua, que o amor não morre, que nossos animais nos protegem e que o reencontro é uma certeza. Aprendemos a transformar nossa dor em prece e a enviar luz para aqueles que partiram. Mas agora, ao nos aproximarmos do final da nossa conversa, é hora de fazermos a reflexão talvez mais importante de todas. Qual é o legado que eles deixam em nós? Por que esses seres, aparentemente tão simples, marcam nossa alma de forma tão indelével? A passagem de um animal por nossa vida não é um acaso, é uma aula intensiva sobre as verdades mais essenciais da existência, que nos transforma para sempre e nos prepara para a nossa própria jornada espiritual. Quando um filhote chega em nossa casa, ele é um livro em branco, e nós, em nossa ingenuidade, acreditamos que seremos os professores. Vamos ensiná-lo a sentar, a dar a pata, a não fazer bagunça. Mas à medida que os dias, meses e anos passam, uma inversão silenciosa acontece. Sem dizer uma única palavra, eles se tornam os mestres, e nós, os aprendizes. A primeira grande lição que eles nos ensinam é sobre a pureza do amor. O amor de um animal é desprovido de condições, de julgamentos, de expectativas. Ele não se importa com nossa aparência, com o nosso status social, com nossos erros do passado. Ele simplesmente nos ama por quem somos. Em um mundo onde tantas relações são baseadas em interesses e trocas, eles nos oferecem um vislumbre do amor em sua forma mais divina. O amor que simplesmente é. Pense nisso. Quantas vezes você chegou em casa frustrado, irritado, sentindo-se um fracasso, e foi recebido com uma festa, um abanar de rabo, um ronronar que dizia: "Você é o centro do meu universo"? Nesse momento, eles nos curam, eles nos lembram do nosso valor intrínseco, um valor que não depende de nossas conquistas externas. Essa é uma lição espiritual profunda. Eles nos ensinam a nos amarmos e a nos aceitarmos, porque se um ser tão puro nos vê com tanta admiração, talvez devêssemos começar a nos olhar da mesma forma. A segunda lição monumental é sobre o presente. Nós, humanos, vivemos atormentados pelo passado ou ansiosos pelo futuro. Raramente estamos onde nosso corpo está. Nossas mentes vagueiam,
presas a remorsos ou a preocupações. Os animais não. Eles são mestres do agora. Um cão não está preocupado com o passeio de ontem, nem ansioso pelo de amanhã. Ele está inteiramente focado na alegria do passeio de hoje. Um gato não lamenta o carinho que não recebeu pela manhã. Ele se entrega completamente ao carinho que está recebendo neste exato instante. Ao observá-los, somos convidados a fazer o mesmo, a saborear o momento, a encontrar alegria nas pequenas coisas, a estar presentes em nossa própria vida. Essa é a essência do mindfulness, do viver pleno, uma sabedoria que muitos buscam em livros e retiros, mas que nossos animais nos ensinam gratuitamente todos os dias no tapete da sala. E então vem a lição mais difícil e talvez a mais transformadora, a lição sobre a impermanência e o desapego. A vida de um animal é em geral muito mais curta que a nossa. Ao trazê-los para a nossa vida, assinamos um contrato tácito com a dor futura. Nós sabemos, desde o primeiro dia, que muito provavelmente teremos que nos despedir deles. E por que fazemos isso? Porque o amor que recebemos nesse intervalo vale a pena. Vale cada lágrima que derramaremos no final. Ao nos ensinarem a amar sabendo que a perda é inevitável, eles nos treinam para a maior de todas as verdades da vida. Tudo passa. Eles nos ensinam a amar com entrega, mas sem posse. A cuidar com zelo, mas sem a ilusão de que podemos controlar a vida e a morte. Quando eles envelhecem, quando adoecem, eles nos dão nossa aula final. Eles nos ensinam sobre dignidade na fragilidade, sobre paciência na dor, sobre aceitação do inevitável. Cuidar de um animal idoso, com suas limitações, suas necessidades especiais, é um exercício profundo de empatia e compaixão. É o momento em que retribuímos, em cuidados práticos, todo o amor incondicional que recebemos. E quando chega a hora da partida, eles nos olham nos olhos uma última vez. E nesse olhar, parece haver uma sabedoria ancestral, uma paz que nos diz: está tudo bem, é apenas uma passagem, o amor fica. Agora eu peço que você olhe para dentro de si. Pense no animal que marcou sua vida. Além da saudade, o que ele deixou em você? Você se tornou uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais compassiva. Aprendeu a perdoar mais fácil, a se alegrar com as pequenas coisas. Escreva nos comentários qual foi a maior lição que seu amigo de 4 patas lhe ensinou. Vamos criar um arquivo de sabedoria, mostrando como esses pequenos seres são, na verdade, gigantes espirituais em nossa jornada. O legado deles é a transformação que operam em nossa alma. Eles araram a terra do nosso coração, tornando-a mais fértil para o amor, para a empatia, para a espiritualidade. A dor da perda, por mais avassaladora que seja, nos quebra, mas é através das rachaduras que a luz entra. Muitas pessoas relatam que foi somente após a perda de um animal amado que começaram a questionar a vida, a morte, a buscar um sentido maior para a existência. Eles são, para muitos, a porta de entrada para a espiritualidade. Chico Xavier dizia que ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. E isso se aplica perfeitamente aos nossos animais. A vinda deles à nossa vida tem um propósito divino. Eles vêm para cumprir uma missão, e essa missão é, acima de tudo, nos ajudar a sermos melhores. Eles são catalisadores da nossa própria evolução. O amor que sentimos por eles nos humaniza, nos sensibiliza e nos prepara para amar de formas mais amplas. Amar nosso próximo, amar a natureza, amar a Deus. Portanto, quando você pensar em seu amigo que partiu, não pense apenas na dor da ausência. Pense no presente que a presença dele foi. Honrar o legado dele é viver as lições que ele ensinou. É ser mais leal, mais presente, mais amoroso. É carregar a chama do amor incondicional que ele acendeu em você e iluminar o mundo com ela. Essa é a verdadeira homenagem que podemos lhes prestar. Com muito carinho, agora vamos falar sobre a esperança que se renova. Como após o luto, podemos abrir nosso coração para um novo animal, sem sentir que estamos traindo a memória do que se foi. E como esse novo amor pode ser muitas vezes a continuação da mesma história de afeto, de formas que nem imaginamos. Nossa jornada até aqui tem sido uma profunda imersão no amor que transcende a vida. Falamos da dor, da saudade, da proteção espiritual e do legado transformador que nossos animais deixam em nós. Mas, após a tempestade do luto,
Quando a dor aguda começa a dar lugar a uma saudade serena, uma nova e delicada questão surge no coração de muitos. E agora? Devo amar de novo? A ideia de trazer um novo animal para casa pode vir acompanhada de um turbilhão de sentimentos conflitantes. Por um lado, o desejo de preencher o silêncio, de sentir novamente a alegria de uma companhia de quatro patas. Por outro, um sentimento de culpa, um medo de estar traindo a memória daquele amigo insubstituível que partiu. Essa é uma das fases mais sensíveis do luto. Muitas pessoas se prometem nunca mais. Não quero passar por essa dor novamente. É uma reação de autoproteção, perfeitamente compreensível. Outros se sentem pressionados por amigos e familiares que, na melhor das intenções, dizem: arrume outro, a vida continua. Mas a verdade é que não existe uma resposta certa ou um tempo certo. A decisão de abrir o coração novamente é uma jornada íntima e pessoal. No entanto, a espiritualidade, através da lógica do amor, nos oferece uma perspectiva que pode iluminar esse dilema. Primeiro, é fundamental entender: o amor não é um recurso finito. Nosso coração não é como um pote que, uma vez cheio, não cabe mais nada. O coração é um músculo que, quanto mais ama, mais se expande. Amar um novo animal não significa apagar, substituir ou diminuir o amor que você sente por aquele que partiu. Cada amor ocupa seu próprio espaço sagrado e único em nossa alma. Aquele que se foi terá para sempre seu lugar no panteão dos nossos afetos, um lugar intocável. Abrir-se para um novo amor é simplesmente permitir que seu coração, que aprendeu a amar de forma tão profunda, continue a exercitar sua mais bela vocação. Chico Xavier, quando questionado sobre isso, oferecia uma reflexão cheia de sabedoria. Ele dizia que o maior tributo que podemos prestar a um amor que nos fez tão bem é usar a capacidade de amar que ele nos despertou para fazer outro ser feliz. Ficar fechado na dor, recusando-se a amar novamente, seria como receber um presente maravilhoso e enterrá-lo, em vez de usá-lo. O seu amigo que partiu não lhe ensinou a amar para que você parasse de amar com a partida dele. Ele lhe ensinou a amar para que você amasse mais e melhor. Pense no seu amigo que está no plano espiritual. Com a visão ampliada que ele possui agora, livre do egoísmo e do ciúme, o que você acha que ele desejaria para você? Que você vivesse em uma casa silenciosa e triste, olhando para o lugar vazio onde sua caminho ficava? Ou que você usasse todo esse amor represado para salvar outra vida, para dar a outro ser a mesma chance de ter um lar seguro e um coração para chamar de seu? A resposta é óbvia. O amor verdadeiro é altruísta. Ele quer a felicidade do outro. Do plano espiritual, seu amigo se alegraria imensamente ao ver você transformando sua saudade dele em uma oportunidade para outro animal. E aqui entramos em um terreno ainda mais fascinante da espiritualidade: a possibilidade do reencontro em vida. Como falamos anteriormente, os grupos espirituais tendem a caminhar juntos. Muitas vezes, aquele novo cãozinho ou gatinho que entra em sua vida e pelo qual você sente uma afinidade inexplicável e instantânea pode ser de fato um espírito conhecido, talvez até mesmo o espírito do seu antigo companheiro, retornando em um novo corpo para continuar a jornada ao seu lado. A personalidade não será idêntica, pois o novo corpo e as novas experiências trazem novas nuances, mas a essência, a conexão de alma, pode ser a mesma. Quantas pessoas relatam isso? É incrível, ele tem o mesmo olhar do meu antigo cão. Essa gatinha dorme exatamente na mesma posição que a outra. Eu sinto que já o conhecia. Essas sensações não devem ser descartadas como mera projeção do nosso desejo. Muitas vezes são reconhecimento da alma. A espiritualidade nos diz que quando o mérito e a necessidade de aprendizado de ambos permitem, a providência divina orquestra esses reencontros. É uma nova chance, uma nova página da mesma história de amor. Mas, mesmo que não seja o mesmo espírito, o ato de adotar um novo animal é, em si, um gesto de uma nobreza espiritual imensa. Existem milhões de almas em corpos de animais, abandonadas, sofrendo nas ruas e em abrigos, esperando por uma única oportunidade de conhecer o que é o amor e o cuidado. Ao abrir sua casa para um deles, você não está apenas ganhando um novo companheiro, você está sendo um instrumento da compaixão divina, você está mudando o destino de um ser, oferecendo a ele a chance de evoluir através do afeto. E cada gesto de amor que você dedica a esse novo amigo reverbera pelo universo,
gerando bênçãos para você e também para o amigo que já partiu, que se sente honrado por sua atitude. Eu quero falar diretamente com você que talvez esteja nesse dilema. Não tenha pressa, respeite seu tempo, viva seu luto, mas não feche a porta do seu coração para sempre. Quando você se sentir pronto, visite um abrigo. Não precisa ser para adotar, apenas para olhar. Caminhe por aqueles corredores, olhe naqueles olhos cheios de esperança. É muito provável que, em tantos olhares, um deles se conecte ao seu de uma forma especial. E nesse momento, você não sentirá que está traindo ninguém. Você sentirá que está continuando uma missão, a missão de amar, que seu eterno amigo lhe ensinou tão bem. Se você já passou por isso, se já abriu seu coração para um novo animal após uma perda, conte nos comentários como foi essa experiência. Sua história pode ser o encorajamento que alguém precisa para dar esse passo de fé e amor. Encerrando esta penúltima parte, quero que você guarde esta imagem. O amor é como um rio. Se você o represa, ele se torna estagnado. Se você o deixa fluir, ele segue seu curso, irrigando novas terras, gerando nova vida e continuando sua jornada em direção ao oceano infinito do amor de Deus. Permitir-se amar de novo não é esquecer a nascente, mas honrar a força da água que ela lhe deu. Agora, faremos uma grande síntese de toda a nossa jornada, deixando uma mensagem final de esperança, fé e, acima de tudo, de eterna gratidão a esses seres de 4 patas que são, sem dúvida, fragmentos do coração de Deus em nossas vidas. E então, aqui estamos, no limiar entre a jornada que fizemos e o caminho que se abre à nossa frente. Juntos, nós ousamos olhar para a dor de frente, não para sermos consumidos por ela, mas para encontrar a luz que brilha através de suas frestas. Nós mergulhamos nas águas profundas da espiritualidade, não para nos afogarmos em mistérios, mas para emergirmos com a pérola da certeza. O amor não morre. Ele não se desfaz, ele não se apaga. Ele apenas se transforma, se eleva e continua a nos guiar, como uma estrela fiel na noite mais escura da nossa saudade. Nós desconstruímos a ideia da morte como um ponto final e a reconstruímos como a vírgula, uma pausa sagrada na longa e bela sentença da vida eterna. Nossos amigos, nossos companheiros de 4 patas não estão em um abismo de nada. Eles estão na vida, mais vivos do que nunca, correndo livres por campos de uma beleza que nossa mente mal pode conceber, sendo amparados por uma bondade que transcende nossa compreensão. Eles não se foram, eles apenas chegaram em casa primeiro, e agora, com a paciência que sempre tiveram, nos esperam. Lembre-se do que aprendemos. O reencontro não é uma possibilidade, é uma lei, é a consequência inevitável de cada laço de afeto verdadeiro. Um dia, quando nossa própria jornada na Terra se concluir, em meio aos abraços dos nossos entes queridos que também partiram, sentiremos aquele toque familiar, aquele focinho úmido, aquele som que era a trilha sonora da nossa felicidade. E naquele instante, toda a dor da separação se dissolverá como névoa sobre o sol da manhã. E entenderemos que nunca estivemos realmente separados. O amor era a ponte invisível que nos manteve unidos o tempo todo. Mas o maior tesouro que desenterramos nesta jornada não foi apenas a esperança do futuro, mas a compreensão do presente. Aprendemos que não somos vítimas passivas da saudade, mas agentes ativos de amor. Nossas preces são como feixes de luz que os aquecem. Nossa gratidão é como a melodia suave que embala seus espíritos. Nossa saudade, quando serena, é um abraço que os alcança através das dimensões. E o legado que eles nos deixaram? O legado deles é a nossa própria transformação. Eles não foram apenas animais de estimação, foram terapeutas da alma, mestres silenciosos, anjos disfarçados enviados para nos ensinar as lições mais cruciais. A pureza do amor, a alegria de viver o agora, a lealdade que não vacila, o perdão que não guarda mágoas. Eles nos quebraram para nos reconstruir maiores. Eles nos humanizaram. E agora, eu peço que você me conceda a honra de guiá-lo em um último exercício. Onde quer que você esteja, pare por um instante.
Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas volte sua atenção para dentro. Respire fundo, sentindo o ar encher seus pulmões. E ao soltar, libere a tensão, a pressa, a angústia. Respire fundo mais uma vez. E ao soltar, permita-se sentir. E agora, nesse santuário de silêncio que você criou dentro de si, convoque a imagem mais pura, mais feliz, mais vibrante do seu amigo que partiu. Não a imagem do fim, da doença, da dor, mas a imagem do auge. Ele correndo em sua direção, o pelo brilhando ao sol, os olhos faiscando de vida e de amor por você. Veja essa cena com a nitidez de uma fotografia da alma. Sinta o calor que emana dessa lembrança. Sinta a alegria pura daquele momento. E segurando essa imagem sagrada em sua mente, repita comigo em seu coração. Meu eterno amigo, obrigado. Obrigado por ter existido. Obrigado por ter me escolhido. Por cada festa na porta de casa. Por cada consolo silencioso em minhas noites de choro. Obrigado por secar minhas lágrimas com seu focinho e por me lembrar que eu era amado, mesmo quando eu não me amava. Obrigado por me ensinar sobre a vida, sobre a alegria e sobre o amor em sua forma mais divina. A sua passagem pela minha vida não foi em vão. Você me transformou. E eu prometo, aqui e agora, honrar seu legado, vivendo as lições que você me ensinou. Eu te liberto para a sua jornada de luz, com a certeza absoluta de que o nosso amor é um fio de ouro que jamais se romperá. Vá em paz, meu anjo, e até o nosso reencontro. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz que esta declaração de amor e gratidão derrama sobre sua alma. Essa paz é a resposta dele, é o eco do seu amor voltando para você. A jornada que fizemos aqui é apenas uma porta que se abre. A espiritualidade é um caminho infinito de descobertas. A dor da perda, por mais terrível que seja, é o chamado, o megafone de Deus nos dizendo: acorde, há muito mais entre o céu e a terra do que você imagina. Nossos animais cumprem sua missão em vida, e com sua partida, nos empurram para o início da nossa verdadeira busca por sentido. Se esta mensagem, se esta nossa conversa conseguiu acender uma pequena chama em seu coração, eu lhe peço com toda a humildade que nos ajude a transformar essa chama em um grande farol de esperança. Curta este vídeo para que o algoritmo o mostre a outras almas que estão precisando deste mesmo consolo. Comente aqui embaixo o nome do seu anjo de 4 patas. Vamos juntos criar a mais bela corrente de amor e homenagem que a internet já viu. E o mais importante, inscreva-se no canal, pois nossa jornada de crescimento e descoberta está apenas começando. E para você que sentiu que esta porta aberta é o caminho que sua alma anseia por trilhar, para você que deseja ter uma fonte diária de luz e sabedoria para guiá-lo, eu preparei com imenso carinho uma ferramenta para a sua jornada. Na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, você encontrará um link para o diário Cartas para a Minha Alma. Não é apenas um livro, é um companheiro de jornada. São mais de 300 páginas com as mais profundas e consoladoras mensagens de Chico Xavier, cuidadosamente selecionadas para servirem como um oráculo, um guia, uma carta de amor do mundo espiritual para você a cada novo dia. É o alimento que sua alma precisa para se manter forte e conectada. Guarde isto para sempre em seu coração. Você não está e nunca esteve sozinho. Em cada raio de sol que aquece seu rosto, em cada brisa suave que toca sua pele, em cada animal que cruza seu caminho e lhe lança um olhar de ternura, há um eco do amor divino, uma piscadela do universo lhe dizendo: eu estou aqui. A vida continua. O amor venceu. Que a paz que excede todo o entendimento e a certeza inabalável do reencontro sejam a sua força, hoje e sempre. Fiquem com Deus e até o nosso reencontro.